Oi, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui no nosso projeto, Problematizes, no quadro Capitalismo e Escravidão. Tá? Hoje a gente vai entrevistar o professor Douglas Barros, né, que é psicanalista e doutor em Ética e Filosofia Política. Tá? E acabou de lançar um livro que é o Identitarismo. Vocês leram o texto dele, o artigo no Diplomatique, e viram o lançamento que ele mandou para a gente. Tá? Fico muito feliz em receber o Douglas, porque quando eu estava dando um curso na pós-graduação de capitalismo e escravidão, eu achei também uma aula dele, né, na verdade, um Boitempo, uma conversa que a Boitempo proporcionou sobre o livro do Walter Rodney, Como a Europa subdesenvolveu a África. E conheci o trabalho do Douglas aí, por conta dessa videoaula que está lá no canal da Boitempo. Inclusive, o Patrick começou a pesquisar bastante a obra do Douglas a partir de então, mais ou menos nessa época, né, Patrick? Então, vamos começar com o professor Douglas. Tá? Douglas, bem-vindo. Vou passar a palavra para a primeira extensionista que vai te fazer uma pergunta. Júlia, com você a palavra. Oi, Douglas, tudo bem? Eu gostaria de saber sua opinião sobre o colorismo dentro do debate do identitarismo. Percebo que pessoas negras de pele clara, além de tudo, enfrentam um desafio adicional relacionado à identidade. Muitas vezes elas buscam pertencimentos nos movimentos negros e se veem questionadas sobre a própria negritude. Por isso, acredito que algumas acabam se entregando ao consumo de elementos marcados socialmente como negros, estéticos, culturais, de comportamento, como forma de validação e reafirmação dentro do próprio grupo racial e no convívio com outras pessoas negras. Você acredita que esse movimento pode estar relacionado à ideia de identidade estranha que você critica no seu texto? E, nesse sentido, de que forma isso pode acabar se tornando funcional à lógica capitalista? Tá. É Júlia, né? Tá. Então, ficou um pouco ruim o áudio na hora que você estava fazendo a pergunta. Não tem problema, a gente Talvez. pede. Você pode vir um pouquinho mais para frente, por favor, mais perto aqui do aparelho? Não tem problema, ela pode. Do início? Sim, por favor, Júlia. Desculpa não ter te interrompido, mas. Não, tudo bem. Eu gostaria de saber sua opinião sobre o colorismo dentro do debate do identitarismo. Percebo que pessoas negras de pele clara, além de tudo, enfrentam um desafio adicional relacionado à identidade. Muitas vezes elas buscam um pertencimento dentro do movimento negro e se veem questionadas quanto à própria negritude. Por isso, acredito que algumas acabam se apegando ao consumo de elementos marcados socialmente como negros, estéticos, culturais, como forma de validação e reafirmação dentro do próprio grupo racial e no convívio com outras pessoas negras. Você acredita que isso está relacionado à ideia de identidade distante que você critica no seu texto? E nesse sentido, de que forma isso pode acabar se tornando funcional à lógica capitalista? Agora sim. Tá. É, Bom, acho que para que a gente faça o debate do colorismo, né? É, É preciso a gente voltar, talvez, algumas décadas atrás e pensar o importante debate dos anos 70, que envolveu a consolidação do movimento negro unificado, né? Acho importante a gente retomar um pouco a nossa história, né? A história do movimento negro, para entender como se pensava a questão da negritude, né? E a questão do que é ser negro e como isso vai, de certo modo, dando o tom da proposição política dos próprios movimentos negros, né? Nos anos 70 a gente tinha um contexto em que se negava a negritude, né? Era um contexto em que ser negro ou ser colocado como um negro era algo da ordem da adjetivação, ou seja, é como se ser negro, naquele momento, você chamar uma pessoa de negra era você xingar a pessoa, né? É, é interessante tomar isso porque, de certo modo, no nosso contexto, a coisa parece ter se invertido um pouco, né? Quer dizer, e aí é preciso lembrar que
é graças a essa luta dos anos 70, que é uma luta que vem dos anos 40, que é uma luta que vem dos anos 20, que é uma luta que vem do abolicionismo, né, e uma luta que atravessa, ou seja, uma luta secular, mas é importante lembrar que é graças a essa luta que a ideia de negro deixou de ser uma adjetivação, né, passou a ser pensado como algo, como um substantivo. E eu estou retomando isso porque é justamente nesse momento que se coloca uma noção do negro como algo para além da epidermização, né? Ou seja, como algo para além do colorismo, né? A noção de negro nos anos 70 é uma noção radicada numa proposição política. Evidentemente que os traços negroides, como vai chamar Abdias do Nascimento, ou Lélia Gonzalez, que está muito interessado estão muito interessados nesse debate à época, né? É, eles vão justamente levar em consideração, evidentemente, os elementos negroides, mas eles não são decisivos para o estabelecimento de uma identidade negra, né? Portanto, a noção de negritude nessa época ela era muito mais expansiva, muito mais transversal e muito mais contextualizada ao Brasil, né? Quer dizer, toda a proposição do movimento negro à época está levando em consideração o caráter de miscigenação do Brasil, da formação brasileira. Evidentemente, fazendo críticas a essa miscigenação e entendendo por que essa miscigenação se dá, né? Quer dizer, nós temos então um debate nos anos 70 que está muito alicerçado em discutir o próprio contexto brasileiro, levar em consideração o que é a formação do negro no Brasil, né, a especificidade dela, claro, sempre levando em consideração também o movimento atlântico da diáspora, né, mas entendendo, sobretudo, que no Brasil há uma formação que coloca o negro, né, como algo em desaparecimento, né. Então, quer dizer, quando eles retomam o debate sobre a miscigenação, eles estão levando em consideração que, bem, para que o projeto de miscigenação se deu? O projeto de miscigenação se deu como um projeto eugenista, alicerçado numa ideia cientificista de que a prática da miscigenação tornaria o Brasil branco, né. Isso não ocorreu, né? Isso não ocorre. 2025 fica evidente que o embranquecimento não se dá, né? E, portanto, o resultado disso é uma sociedade miscigenada que nos anos 70 visava negar as raízes africanas que tinham forjado o Brasil, tá? Então, a afirmação da negritude é, sobretudo nos anos 70, a afirmação de uma proposição política de restituir o negro como parte fundante da modernização brasileira, né? E isso, de certo modo, dá à identidade negra algo transversal, que levava em consideração o elemento da pobreza, portanto, o elemento da classe, né, e o elemento da raça, e evidentemente o elemento do gênero, né. Então você tinha nesse momento uma discussão sobre a negritude que ultrapassava qualquer fator biologizante ou colorista, né? Esse é o ponto. A transformação desse debate e a recolocação dos problemas da identidade, sobretudo a partir dos anos 2000, né,
reconstitui um debate que cada vez mais vai jogar para a essencialização das identidades, né? Quer dizer, há uma mudança dos anos 70 para cá que vai reconfigurar o problema da identidade e, ao fazer isso, vai começar a dar contornos essencialistas à identidade. E esses contornos essencialistas vão retomar o paradigma biologizante, que é muito problemático, é muito reativo e muito perigoso, né? É perigoso, entre outras questões, porque recoloca a biologização como um fator de formação da subjetividade. E isso é sempre perigoso do ponto de vista político, né? Porque isso pode levar a construções, enfim, fascistas, né? Bom, a meu ver, o colorismo nasce como um sintoma desse momento, né? E aí é para que a gente entenda esse sintoma, a gente precisa entender quais são as mudanças que alteram os paradigmas para pensar a identidade, tá? Primeiro, anterior ao, a esse processo que eu vou chamar no livro, né, que é o novo espírito do velho capitalismo. Aliás, a nova figura do velho espírito do capitalismo, que é a figura neoliberal, causa uma mudança radical na formação, naquilo que forja o poder de intervenção estatal, tá? O neoliberalismo transforma e redefine a ação política do Estado, tá? Então, aquele Estado que legislava sobre a cobertura de um direito universal, cuja relação era o desenvolvimento do seu poder soberano através da identidade nacional, esse Estado, com o advento do neoliberalismo, muda de figura, né? Ele passa a ser um gestor. E na medida que ele se torna um gestor, ele precisa evitar conflitos políticos. E na medida que ele precisa evitar conflitos políticos, e na medida que cada vez mais a identidade nacional já não é algo de um processo regulador universalizante, aquelas identidades que não foram absorvidas pelo processo de modernização do capitalismo passam a ser postas em vigilância. E isso significa que, nesse processo, essas identidades que vão ser postas em vigilância, elas precisam ser tarimbadas, marcadas, controladas, nomeadas e ratificadas essencialmente, né? É preciso criar uma definição formal do que é ser negro. Como é preciso criar uma definição formal do que é ser negro para melhor controlar a identidade negra, o colorismo advém, então, como um sintoma desse processo. Enfim, não sei se eu consegui responder a sua pergunta ou deixei mais problemas para você, Júlia, mas espero que eu tenha demonstrado talvez a armadilha do colorismo ao pensar essa identidade negra vinculada à epidermização, aos 50 tons de preto, ou não. Valeu, Douglas. Não, é isso, né? Como é um bate-volta, é difícil, de fato, responder tudo, mas, enfim, a ideia é que seja uma conversa dinâmica mesmo, tá? Mas você vai ter oportunidade de voltar na resposta da Júlia ao longo da conversa aqui. Vou passar para o próximo direto, tá? Vou pedir para vocês, pessoal, para não ficar intervindo toda hora, assim que acabar o Douglas de falar, já vem a próxima pessoa, abre o microfone, ou vem aqui e fala, tá bom? Vai lá, Gabriel. Douglas, boa tarde, grande prazer te receber também no Problematizes.
E eu queria fazer uma pergunta, continuando um pouquinho do que você estava falando sobre neoliberalismo, né? Nos textos que você recomendou a gente, na Jacobin e no Diplomatique, me pareceu, se eu não estou errado, que você defende a ideia de que a ideologia do identitarismo, tal como a gente vê hoje, seja a sua vertente de esquerda, suas vertentes de direita, ela é a parte da reorganização do capitalismo, grossa maneira da emergência e consolidação do neoliberalismo. Então, você teria como falar um pouquinho mais para a gente como o desenvolvimento do neoliberalismo se conecta com o identitarismo nas suas várias expressões? Dá uma esmiuçada nisso para a gente? Uhum, Obrigado. uhum. Bom, é curioso porque essa pergunta é muito importante porque os teólogos do neoliberalismo, né, ou os ideólogos do neoliberalismo, eles têm uma pressuposição muito interessante que é uma pressuposição universalista, né? Quando a gente pega Hayek, que para mim é um dos mais brilhantes deles, né? O Hayek, por exemplo, ele nunca deixa de levar em consideração o papel fundamental do Estado, né? E também ele nunca deixa de levar em consideração a necessidade do Estado ter uma certa vigilância sobre o bem-estar social, né? Só que, para ele, para que isso seja atingido, e isso faz parte dessa teologia, né, para que seja atendido às demandas sociais, é preciso a liberalização das veias econômicas, né? Ou seja, a liberalização das veias econômicas para Hayek significa a desregulamentação dos órgãos sociais, enfim, a desregulamentação dos direitos sociais conquistados e adquiridos, né? Isso é claro que o Hayek não vai falar bem isso, né? Para o Hayek, o importante é, voltando à metáfora do guarda de trânsito, né, é que o Estado tenha o papel de um guarda de trânsito. O que ele faz então? Ele vai regular a concorrência, né? Como a concorrência é a ânima do mundo, né, o que faz com que nós nos tornamos humanos, segundo Hayek, é a capacidade de competitividade, e essa competitividade é aquilo que faz avançar a vida humana para ele, né? Quer dizer, o sujeito é um sujeito competitivo, né? E pela concorrência, a concorrência é o lugar onde o sujeito se realiza. Essa basicamente isso é a ontologia organizada por Hayek. E aí tem algo muito curioso nisso, que é essa regulamentação das vias da concorrência organiza um processo de direito que sai daquela universalidade fordista e se torna cada vez mais um direito privado, né? Então, o direito privado vai regular agora sobre contratos temporários, numa dinâmica de trabalho flexível, em que o sujeito tem que se flexibilizar, né? Então, o sujeito abre mão da formação pela especialização, porque é através da especialização que ele vai estar mais apto a encontrar um lugar no mercado, né? Isso tudo vai reconfigurando e reorganizando uma nova lógica, né? Uma lógica em que, para que eu me realize enquanto sujeito, primeiro, eu coloque no meu horizonte a minha potência competitiva, ao mesmo tempo que eu me flexibilize, né, e esteja apto a fazer aquilo que o mercado então ele se torna um deus, por isso que eu estou chamando de teologia, né, porque o mercado ele se torna o deus, todos nós somos prestadores, servos do mercado, então as minhas escolhas deverão ser feitas a partir daquilo que o mercado fornece, né? E quanto mais flexível for, melhor eu estarei apto a competir com você, Gabriel, com todo mundo nessa sala, para ter um lugar ao sol
governado por esse Deus mercado. Tudo bem, se estabelece então um processo de regulamentação privada da concorrência universal. Né? A concorrência se torna uma dinâmica universal. Todos nós concorremos, todos nós competimos, todos nós precisamos enriquecer o nosso currículo, portanto, o eu se torna a medida do mundo. Né? O eu indivíduo, que agora não é mais o eu do Carlos Drummond, né? O eu etiqueta, mas se torna o eu empreendedor. Bom, isso é tudo muito bem pensado, muito bem articulado por Hayek. Né? Agora, tem algo nessa dinâmica que não é, que entra pela porta dos fundos. Né? Se o mercado, se o Estado terá que fazer as regulações através do direito privado, pensando contratos, deixando muito claro as vias abertas da concorrência e, portanto, destituindo os direitos sociais, para que esses direitos sociais. Porque há uma utopia neoliberal. A utopia neoliberal é que, pela desabilitação do mercado enquanto interventor social, as formas concorrenciais levem a melhores produtos e melhores serviços. Né? Então não é que os caras querem assim, vamos acabar com o SUS, simplesmente por acabar com o SUS. É porque os caras acreditam que, através da privatização e da ampla concorrência, os serviços serão melhores. É óbvio que isso não vai acontecer, mas é preciso levar em consideração que há uma utopia neoliberal que alimenta a visão de mundo dessa teologia que governa um horizonte de sentido global hoje. Né? Talvez não global, porque aí a China apareça como uma negação dessa teologia. Entre aspas, né? Entre muitas aspas aqui. Mas existe um contraponto evanescente aí. Bom, o ponto é que esse processo de organização social a partir da concorrência já já transcende de algo que o Estado fordista, que para o Estado fordista era fundamental, que era a identidade nacional. Né? Para o Estado fordista era aquele Estado que pensava soberania, desenvolvimento das empresas, da economia interna, para, através da empregabilidade, evitar as crises do capital. Né? Esse Estado, que é um Estado desenvolvimentista, privilegiava a identidade nacional. Né? Aliás, havia uma utopia no Estado keynesiano, né? Que era, através do desenvolvimento das forças produtivas, aquelas identidades elaboradas pelo colonialismo, no período colonial, seriam absorvidas à máquina do capital. Então, através do desenvolvimento das forças produtivas, entraremos no trabalho, o negro trabalhador se tornaria trabalhador, a mulher negra trabalhadora se tornaria trabalhadora e, portanto, cidadãos de plenos direitos, balizados pela sua identidade nacional. Como isso rui a partir dos anos 70, isso rompe. Né? No Brasil, a gente vai sentir isso um pouco mais tardiamente, mas o ponto de fissão, de destituição desse horizonte é os anos 70, com a crise, com a nova crise do capital que destitui o velho mundo fordista. Né? O que acontece então? Com a reconfiguração do próprio Estado a partir do neoliberalismo, essas identidades
que não foram absorvidas, que não serão absorvidas, elas também precisaram entrar num processo de vigilância, né? Vigilância e controle. É a partir dos anos 70 e 80 que nós entramos de maneira acadêmica no debate sobre as identidades. Isso não é um simples acaso. É justamente porque as identidades se tornam o locus de uma transformação da gestão estatal diante da nova figura do capitalismo, que é o neoliberalismo. Então é nesse momento, então, que as identidades afluem, né, sem mais o manto da identidade nacional e precisam ser controladas, administradas mesmo, né? E é nesse momento que a academia, as universidades, sobretudo americanas, né, elas colocam o foco naquilo que depois vai ser chamado multiculturalismo, né? Boa tarde, Douglas. A minha pergunta, acho que você fez. Oh, meu nome é Ângelo, sou professor da Economia do FRJ. A minha pergunta, acho que vai um pouco na linha do Gabriel, acho que como consequência desse processo que você respondeu, que é, em cima do seu texto na diplomacia, minha pergunta caminha no sentido de que, considerando a sua crítica ao identitarismo e a defesa do universalismo que dissolve a identidade particular no processo de emancipação, como você concilia essa perspectiva com a necessidade de ações afirmativas e políticas públicas de reconhecimento específicas para grupos historicamente marginalizados como a população negra? E quanto essa universidade não se concretiza na prática? Como é que você vê esse processo, nesse contexto todo? Bom, veja, é fundamental a gente recolocar uma perspectiva do que é a política, né? Porque, bom, primeiro nós fomos ensinados, né, desde que o Brasil entrou novamente na nova onda democrática, um país que é fundado por golpes e por sangue, sangue dos esbulhados, sangue dos condenados da terra, né? Desde que nós entramos aí na nova a nova democracia dos anos final dos anos 80, né, nós fomos ensinados a entender a política como gestão, né? A política como gestão dos conflitos balizada por uma relação de acordos, né, entre não iguais, né? Então nós aprendemos a pensar a política de uma maneira, né, enfim, conciliatória, né? A política, então, é visto como a conciliação de interesses antagônicos num arranjo cujo centrão sempre governa, afinal, né? Bom, só que não, né? A política, essa noção de política é uma noção reduzida justamente a uma nova formulação global do capitalismo, né, que é a política reduzida à gestão, né? A política reduzida à tecnocracia, a política reduzida à solução de conflitos através da conciliação. Bom, o termo, os termos que eu uso para pensar a política são bem diferentes desses. A política é entendida como conflito, né? Como um acontecimento que se dá e que não tem na situação presente formas de resolução. Então a política como forma de transformação efetiva do social, né? Toda transformação política, ela não se dá sob o acaso, sobre formas universalistas.
todo acontecimento político se dá sob a forma singular. Né? Não há política que não parta de um pressuposto singular, né, de um particular que se singulariza e que recompõe a totalidade do espaço administrado. O que eu quero dizer de maneira, né, que toda política emerge justamente de um ato singular, de um ato particular. Né? Só que esse ato particular, ele se cinge em si mesmo e se transversaliza a todos. Tudo bem, estou falando muito abstratamente, vou dar um exemplo que é melhor. Né? Um exemplo que eu sempre uso, não sei se vocês já viram eu dando esse exemplo, mas que eu vou usar aqui porque vem ao caso. Né? A Rosa Parks. Né? Quando Rosa Parks se senta no lugar do branco, né, ela está fazendo um gesto singular. Né? Bom, vocês não sei quem conhece Rosa Parks, mas, enfim, Rosa Parks é, digamos, a dinamite para o processo de uma revolução nos Estados Unidos, que depois a gente vai chamar adocicadamente de luta por direitos civis. Eu estou falando que adocicadamente, porque é isso que a gente chama de luta por direitos civis foi, na verdade, uma revolução em solo americano, abafada com a CIA e com a FBI, né, através de muita violência e morte desenfreada de todas as lideranças do movimento chamado Panteras Negras. Né? Então, isso que a gente chama de lutas por direitos civis foi uma luta socialista no solo do Império, né? E que foi detonada, né, pelo elemento racial. Né? Então, quando Rosa Parks se senta lá no banco e reivindica a sua dignidade, ela reivindica a dignidade de nós todos. Por que eu estou falando isso? Né? Porque há um certo senso comum que, de repente, começou a colocar a luta antirracista como uma luta identitária. Né? Como se fosse uma luta que diz respeito aos negros. Mas, bom, é evidente o equívoco dessa noção, porque a luta antirracista é justamente a luta pela dignidade humana. Né? Quer dizer, é uma luta, portanto, que diz respeito a todos nós. Né? É uma luta que recompõe o significado da própria noção política. Então, eu estou dizendo isso justamente para que a gente leve em consideração que as lutas que são hoje chamadas de identitárias, primeiro, são lutas potencialmente políticas. Tá? Gostaria de lembrar, me veio agora à cabeça, gostaria de lembrar que aqui em São Paulo, uma estudante da USP foi estuprada. Tá? Como achar que a luta feminista é uma luta identitária, que só diz respeito às mulheres? Percebem? Então, assim, há um certo condicionamento de controle mesmo, que coloca lutas que são potencialmente políticas como lutas identitárias, deixando de ver justamente a sua potencialidade política. Não há uma luta política que não parta justamente do elemento particular. É óbvio que isso recoloca uma outra questão para nós. Como essas lutas potencialmente políticas são então vistas como lutas identitárias? Por que elas precisam ser lidas como lutas identitárias? Justamente para que essa particularização não se singularize e não se torne transversal a todos nós. Então é preciso que nós sejamos educados a entender
a luta antirracista, a luta feminista, a luta indígena como lutas particulares, justamente para não observarmos o caráter fundamentalmente político de cada uma dessas demandas. Tá? Então, voltando à sua questão, né, é uma tremenda tolice se a gente não leva em consideração o quanto importante são as ações afirmativas, por exemplo. Tá? É claro que uma coisa é levar em consideração a importância das ações afirmativas. Outra questão é fazer das ações afirmativas a finalidade última da nossa ação política. Porque nunca foi a finalidade última. Veja, as ações afirmativas no interior do movimento negro sempre foi vista, né, como algo estritamente liberal. Né? Ninguém, em sã consciência, ninguém que eu conheci no interior do movimento negro acreditava que as ações afirmativas eram revolucionárias ou socialistas. Né? Agora, fica a questão, então, né? Como uma luta liberal, né, de liberalização, se torna, causa tanta resistência numa sociedade como é a brasileira. Por que que ela causa tanta resistência? Né? E aqui está o fator fundamentalmente político. Né? Então, uma das questões para mim, uma das respostas que a gente poderia dar a essa questão é entender os limites das nossas lutas e pensar o quanto, né, elas não são fim em si mesmo. Por exemplo, as ações afirmativas nunca foram vistas como fim em si mesmo, mas como meios para alcançar a consolidação de um corpo político. Né? Um corpo político que, aí sim, veja, né? A gente não queria as cotas só. A gente queria o fim do vestibular. Né? Então, quando a gente pensa para além da finalidade última de uma demanda, a gente restitui a possibilidade da potencialidade política da própria demanda. Né? A ideia das ações afirmativas sempre foi um meio do movimento negro. Um meio do quê? Primeiro, né, de melhorar a vida da população negra e pobre. Né? Mas segundo, de melhorar também as ferramentas emancipatórias do próprio movimento. Tá? Então a ideia era que a gente fosse para as academias e voltasse para as quebradas. Né? E não para a Zona Sul, aí do Rio, ou para Vila Madalena, aqui de São Paulo. Né? Voltasse para as quebradas para quê? Para continuar o nosso trampo emancipatório e transformador. Eu acho que esse é o ponto, tá ligado? Boa tarde. Prazer, Douglas. Me ouve bem? Escuto, Ana. Então, você falou no seu debate de lançamento do seu livro lá na FEFELESH que é sobre os impactos dessa violência de identidade. E foi citado no debate o exemplo dos imigrantes nos Estados Unidos votando contra os próprios imigrantes. Então, tendo isso em vista, com o texto seu do Diplomatique também, foi escrito, que o seu texto do Diplomatique foi escrito em 2018. E aí eu queria saber como você vê essa relação do identitarismo no mundo, e em especial no Brasil, com essa nova onda de extrema-direita, e também, ou seja, se ocorreram mudanças de 2018 para 2025 e se as soluções propostas por você no texto do Diplomatique permanecem válidas para os dias atuais. Tá, Ana. Bom, o identitarismo ele é um fenômeno de uma época em que o capitalismo não oferece outra coisa senão uma crise permanente.
né? Então ele, diante de uma crise de horizonte social, ele oferece essa volta para a instrumentalização da identidade, né? Então as identidades são instrumentalizadas, inclusive, como formas de suadir conflitos. O problema dessa lógica, e essa é uma lógica global, tá? Nós estamos discutindo isso no mundo todo, né? Semana passada, inclusive, fiz uma discussão com o pessoal de Nova York e eram as mesmas perguntas, inclusive, viu? Então, isso tem algo muito singular nesse fenômeno, que é um fenômeno global. Qual o problema da. Bom, se eu me lembro ainda, faz muito tempo, tá, Ana, que eu não leio esse, esse artigo que eu escrevi no Diplomatique, depois ele sai até numa. Ele tá como um apêndice do livro Lugar de Negro, Lugar de Branco. Tá até melhorado, tá mais bonito. Lá no Diplomatique tem alguns erros que passaram, enfim. Enfim. É, no... Se eu me lembro, né, nesse texto eu tinha uma proposição que era apontar o perigo do retorno às raízes. Né? Se eu me lembro, eu tô certo, né, gente? Não tô... Eu tinha, tinha essa proposição. Bom, esse perigo de retorno às raízes, ele é, ele ele está ligado a pelo menos um fator decisivo, né? As raízes não existem, elas são criadas, né? Tem um livro, enfim, Benedict Anderson, mas também Hobsbawm vai escrever um livro muito interessante chamado A Invenção das Tradições, que ele vai mostrar justamente como, né, essas tradições vão sendo inventadas à torto à direito, sobretudo para organizar uma noção de povo, né? Uma noção de povo que vai, claro, orientar uma noção de nação. Né? Porque a proposição das raízes ela é sempre perigosa, né? Porque, primeiro, é uma resposta mais fácil do que lidar com os problemas imanentes de uma sociedade global que se dissolve. Né? Então, o retorno à raiz, qual raiz é? Né? A raiz do meu povo. Quem é o seu povo? Responda, então. Né? Meu povo, quais são as características? Veja que isso mexe um pouco em muitos narcisismos contemporâneos, né? Porque, enfim, como. E aí eu penso no interior do movimento negro, a partir do movimento negro, como pensar as raízes de um povo que é diaspórico, né? E que se cria sobre uma língua que não é a sua. Veja que a gente tem vários impasses aqui. Como reconstituir essa tradição de um retorno às raízes? Veja, a gente só pode reconstituir isso através de uma criação. Uma criação, né, que se baseia na consolidação de uma identidade. É claro que isso não significa dizer que essa identidade não está posta, porque está. Né? O problema é justamente esse, o impasse hoje é justamente esse, quer dizer, como negar a identitarização àqueles que foram identitarizados, né? Aqueles que foram fechados numa identidade estanque. Bom, isso é um problema, mas voltando à questão do retorno às raízes, bom, esse retorno às raízes só pode ser um retorno miraculoso. Né? Miraculoso no sentido de uma miragem que precisa constituir um horizonte semântico comum com características comuns. Né? Isso deixa, evidentemente, de enfrentar os problemas presentes, né? Que são os nossos problemas.
Aí tem uma outra volta no parafuso, né? Que se todo mundo reivindica a volta às raízes, isso a gente já assistiu no século XX. Né? Aliás, essa proposição vem do romantismo alemão. Né? O retorno às raízes. A primeira grande crise espiritual do capitalismo se dá no romantismo alemão. Qual era a proposição dos românticos? Era justamente voltar para um período pré-capitalista. Né? Um período pré-capitalista em que você tinha a verdadeira e real Alemanha. Né? Onde isso vai culminar no século XX? Isso vai culminar com um rapaz frustrado, um artista frustrado chamado Adolf Hitler, que é herdeiro de uma herança reacionária do romantismo alemão. Estou falando herança reacionária porque tem uma outra herança que não é tão reacionária assim, que, enfim, o Michel Louvi vai escrever muito sobre isso. Tá? E aí a gente tem esse problema, né, de que a identidade é uma criação. Né? Se ela é uma criação, todos podem criá-la e reivindicar a sua substancialidade. Então, o retorno às raízes sempre convoca a uma ideia de fechamento identitário. O fechamento identitário recusa a diferença. Né? Portanto, é preciso criar um negro ideal. Quem é o negro ideal? O pardo não é o negro ideal. Percebe que isso tudo vai criando, aí voltando para a questão da Júlia, né? O colorismo é a feição de um negro ideal. O negro ideal é o negro da raça pura. Veja então que a gente tem, e é claro que aí também o outro lado disso é o branco ideal. Né? E é óbvio que os mestiços aí não tem vez. Né? Enfim, desculpem usar essa categoria tão matizada por biologizações eugênicas. Né? Mas o ponto é que a gente volta para isso. Aí, enfim, encaminhando a sua questão, né? O identitarismo ele serve à direita e à esquerda, né? Porque ele é um fenômeno social radicado no modo de gestão do capitalismo contemporâneo. Né? Portanto, a direita e a extrema-direita, sobretudo, vai reivindicar as suas raízes. Né? E quais são essas raízes? São as raízes do homem branco, europeu, patriarcal, cis, né? Da civilização eurocristã, que foi a civilização da modernização, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do esclarecimento, e que agora eles, os outros, estão querendo destruir com a invasão dos territórios, né, via a imigração. Portanto, é preciso prendê-los nos muros de fora. Né? É preciso os campos. Veja, a primeira ação do Trump foi justamente essa. Você coloca um capuz no imigrante, você prende os pés e as mãos dele, tá? E é assim que o Trump está defendendo a identidade branca, eurocristã, civilizatória. Ou seja, esse momento histórico, que é o momento que eu enxergo como um dos maiores sintomas, o identitarismo, né, dele, é um momento protofascista. Né? O identitarismo ele se baseia numa lógica de romper os laços com o outro, romper os laços com a diferença. Para o identitário, a diferença se torna insuportável, porque ameaça a sua identidade.
Então, enfim, é um fenômeno global, Ana. Né? E é um fenômeno que se acentua e que tem, inclusive, condicionado a verborragia da extrema-direita hoje na Europa, no mundo, né? Hoje no mundo. Eu vou botar isso para ficar melhor, para ele poder te ver também. Boa tarde, Douglas. Eu sou estudante de graduação em Relações Internacionais aqui da FGV. Como que é seu nome? Desculpa. Fabrício, se o identitarismo no movimento negro tende a fortalecer o processo de valorização do capital, como podemos recuperar uma matriz contestatória que preserve a radicalidade da crítica social sem cair em possíveis armadilhas neoliberais? Além disso, ainda seria possível pensarmos em articular uma universalidade crítica que não reproduza lógicas de homogeneização, mas que consiga reconhecer e integrar as diferentes experiências concretas de opressão? Tá. Bom, eu não sei se nos artigos que eu enviei ficou muito evidente que eu faço uma separação que é importante ser feita, né? Identidade não é identitarismo, né? Eu acho que quando a gente faz essa distinção, é claro que também, veja, quando eu faço a distinção entre identidade e identitarismo, eu não quero dizer com isso que a identidade tem um valor fundamental, substancial. Mas a identidade é um pressuposto necessário para que nós nos organizemos, primeiro, subjetivamente, né? A identidade diz o que eu sou e o lugar que eu habito, e segundo, socialmente, né? Então, é, é óbvio que eu não faço nessa distinção, eu não torno a identidade como algo substancial e essencialista. Não. A identidade, ela se forja enquanto uma ilusão e criação permanente. Né? Então, de certo modo, isso ajuda a gente a evitar a ideia de que identidade é imediatamente identitarismo. Qual a diferença, então, para a identidade e para o identitarismo? A identidade, ela funciona como uma ilusão subjetivamente necessária que me ajuda e me dá, né, um suporte precário de significados para saber o que eu sou, né? O que eu sou diante do outro, né? E muitas vezes é o outro que chancela aquilo que eu sou. Muitas vezes não. É o outro que chancela o que eu sou. Né? O identitarismo é a noção de que a identidade foi encontrada, né, e que ela é a finalidade última da ação do sujeito. Então, a identidade se torna sólida, essencial, e a diferença se torna uma ameaça. Né? Isso muda bastante a relação. Uma coisa é você identificar-se sabendo que a sua identidade se transforma ao longo da sua experiência. Né? Outra coisa completamente diferente é você acreditar ter encontrado uma identidade substancial e que, portanto, você se define e se determina por essa identidade substancial. Né? Isso nos ajuda a entender, né, como as identidades são manejadas para o identitarismo. Né? Quer dizer, a gestão das identidades pressupõe o fechamento da identidade aos aspectos formais e administrativos do Estado. Né? Para o Estado forjar uma política de identidade, tem que se definir quem é o negro. Né? E aí que está o nosso quiprocó. Para mim, Fabrício, entender
esse manejo do esvaziamento da potencialidade política da identidade pelo identitarismo é fundamental para que a gente entenda, né, a, a tentativa de esvaziamento do caráter político das próprias identidades. Quer dizer, como que uma proposição política, efetivamente política, se dá? Justamente quando a implicação de uma demanda ela sai do particular e ganha contornos genéricos. Por exemplo, quando a gente percebe que a luta indígena ela mexe, sobretudo, com algo que é basilar à acumulação originária do capital, que é a terra, a gente percebe que há nessa luta um elemento global, né? Quer dizer, quando a gente percebe que nós estamos falando de uma luta que mexe na sola mestra do capital, que é a terra, que é a propriedade, né? Se a gente não enxerga isso como uma luta que é uma luta de classe, né, sinto muito, a gente perdeu o prumo do que significa a política. Né? Então, esse para mim é o ponto decisivo. Né? A gente não age. Veja, há muita essa crítica ao identitarismo que fala assim: eles são particulares e a gente precisa do universal, como como se afirmar o universal não é por si um ato ideológico. Não há nada mais ideológico do que afirmar a universalidade do cidadão, a universalidade da classe trabalhadora. Por que isso é ideológico? Porque não se olha para a especificidade da classe. Não se olha naquilo que a classe tem de específico. E o que a classe tem de específico? Raça, gênero. Né? Então, se a gente não. Esse é o ponto, né? Uma universalidade é concreta, vai dizer o bom e velho Hegel. Né? Não porque subsume as diferenças, dissolvendo essas diferenças no todo. A universalidade é concreta porque essas diferenças aparecem, né, com os seus antagonismos recíprocos. Né? As diferenças aparecem e se mantêm. O que Hegel chama de universalidade concreta não é a resolução dos conflitos, mas é o elemento político que se generaliza a todos. Né? Isso é uma universalidade concreta. É quando essa luta econômica do trabalhador excede o campo econômico para se tornar a dignidade dos trabalhadores. Né? É quando essa luta antirracista excede o campo desse negro para se tornar algo da dignidade humana. Percebe? É quando essa luta por território X coloca em questão a estrutura de exploração que envolve a opressão capitalista. Né? Então, uma última coisa, né? A reivindicação de uma universalidade por si, ela é só uma reivindicação vazia. Né? Uma universalidade não se reivindica semanticamente, ela se conquista na prática política. Né? Enfim. Opa,
Boa noite, Douglas. Tudo bem? Bom te ver aqui, Opa, bom te ver de volta. Eu vou fazer uma perguntinha mais especificamente sobre o seu livro, seu último livro aqui, para o pessoal fazer o merchan. Ih, tá tampando. Aqui, isso. O que é o identitarismo, que saiu recentemente pela Boitempo. O que eu ia perguntar, deixa eu ler que ficou um pouquinho grande, mas é para dar um contexto para quem também, enfim, quiser entender melhor. No final do livro, né, na parte 3 você conta pra gente sobre o identitarismo reacionário sagrado, né? Apontando como se trata ali de um tipo, né? Se a gente pode falar assim, de identitarismo, uma forma que é direcionada de maneira mais explícita para o fascismo. E dentro dessa questão, uma coisa que me vem inquietando é como a gente pode ver um fenômeno recente de crescimento, e pelo menos aqui no Rio, pelo que eu estou observando, um crescimento forte de igrejas que são uma espécie de igrejas descoladas, que são feitas para agregar, em especial os jovens, né? Em especial jovens pobres, né? E são igrejas que, de certa maneira, abandonaram, né, elementos, digamos, tradicionais que a gente pensa quando lembra de igreja. Então, a própria arquitetura dessas novas igrejas descoladas tem um caráter instagramável, né? Lembra muito mais academias e lojas do que propriamente igrejas. E aí, lendo sobre isso, eu encontrei um caso de uma dessas igrejas, que se chama Igreja no Cinema, que eles abandonaram, enfim, os cultos propriamente dito em locais que seriam locais religiosos, né, tradicionalmente vistos como religiosos, por cinemas. E aí o líder dessa agremiação, digamos assim, dizia que a ideia fundamental deles era não construir e nem multiplicar templos, abriu aspas, né? Mas sim compartilhar espaços. E nesse mesmo sentido, isso é uma matéria do Globo que eu li, enfim, de 2017, falava sobre como, não só do ponto de vista arquitetônico, mas também do ponto de vista musical mesmo, né? Troca-se, por exemplo, a pregação propriamente dita por shows, DJs, né? Você agora, nessas igrejas, você tem termos em inglês que substituem o próprio português mesmo na hora de pregar. Enfim, e tudo isso vinculado com uma dimensão fitness, digamos assim, da vida religiosa, que é aquela coisa de incentivar ali as pessoas que estão participando dessas igrejas ao autocuidado, a ir para praia, academia, trilhas, etc, etc, etc. E o que me chamou mais atenção, em especial em relação a uma dessas igrejas, é a chamada Igreja Batista da Lagoinha, que foi fundada em 1957, em BH, e tem como líder, né, o pastor André Valadão. No início desse mês, né, abril, o André Valadão e sua esposa, que são os líderes da igreja, abriram um banco, né? É um banco digital. E uma coisa que me chamou muita atenção é que o banco digital, na parte institucional, ele tinha a seguinte mensagem. Abre aspas. A finalidade, né, do banco é empoderar igrejas com fé e finanças, destravar o propósito financeiro do reino, e que seria uma ferramenta espiritual com tecnologia de ponta. Bem, enfim, deparei com tudo isso e fiquei pensando na sua questão do identitarismo sagrado reacionário. Enfim, eu queria saber o que que você vê, o que que você acha disso tudo, enfim, se isso conversa com o que você coloca do que é o identitarismo sagrado reacionário, enfim, é Uhum. isso. Bom, há um livro que eu já vou recomendar que vai falar bem melhor dessa questão do que eu sou capaz de falar, que é o livro A Luta que Há nos Deuses, do André Castro. Né? Ele vai debater justamente todas essas questões que você trouxe. Né? É um livro muito interessante, então fica aí a recomendação. Acho que a gente tem que entender, de certo modo, o movimento para capturar a essência da sua pergunta, talvez. A gente tem que entender, de certo modo, o movimento do evangelicalismo no Brasil, né, nos anos, enfim, no século 20 e 21, porque ele muda, ele se altera. Né? Você tem, durante um certo período,
igrejas pentecostais de base tradicional, isso significa que negam o mundo, né? Portanto, estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Portanto, são igrejas isolacionistas que têm os seus ritos fora, não praticam, não fazem parte das festividades, né, mundanas. E nós temos um outro processo. E esse outro processo nasce recentemente, do ponto de vista histórico. É a partir dos anos 90. O André vai localizar isso com maior precisão, né, que é o movimento integracionista, o movimento do evangelicalismo que vai se integrar para disputar os corações e mentes, né, a partir daquilo que o mundo propicia. Esse movimento integracionista ele vai estar muito mais próximo dessa nova onda que é o neoliberalismo, né? Nessa nova configuração neoliberal. Então veja que tem algo curioso, né? Eu acho que uma das coisas importantes de se levar em consideração com o movimento do evangelicalismo é o quanto ele dá para nós de material para entender a nossa sociabilidade hoje. Quer dizer, e é muito interessante porque essas igrejas que hoje já não negam o corpo, né, porque um grande primado do cristianismo é a negação do corpo como lugar da corrupção. Né? O corpo é, em última instância, pelo seu caráter corruptível, e isso tem base lá em Aristóteles, né? Quer dizer, isso vem de bases muito anteriores a Martinho Lutero, se a gente quiser. Né? Quer dizer, a corruptibilidade do corpo em contraposição à infinitude da alma. Isso que agora aparece, portanto, como uma unidade entre o corpo e a alma, nessas novas práticas evangélicas, né? Serve com certeza como um sintoma da transformação da própria religiosidade diante do neoliberalismo. Isso é muito interessante, na verdade, porque vai dizer respeito justamente à nova dinâmica da relação, da nossa relação com o mundo social. Né? Veja, é muito interessante que essas igrejas agora estejam propondo essa unidade corpo e alma, né? Porque, de certo modo, elas estão propondo a demanda pelo gozo. A demanda pelo gozo que é justamente o pressuposto lógico da dominação neoliberal. Né? Veja, o neoliberalismo, para que ele desse certo, não podia ser só na bala e na violência. Né? Era preciso reconfigurar o desejo dos sujeitos. Né? E essa reconfiguração do desejo dos sujeitos naquilo que organiza o neoliberalismo como dinâmica do mundo global tem a ver justamente com a reconfiguração da lógica do desejo que vai se balizar, sobretudo, pela demanda. Eu sei que isso vai ficar complicado para uma turma de economistas, mas o ponto aqui é o seguinte, né? A lógica do neoliberalismo só pode funcionar e ela só é forte justamente porque
ela condiciona o nosso desejo, um desejo de realizar permanentemente as nossas satisfações. Só que essa satisfação, é óbvio, nunca é alcançada e ela se repõe. E as igrejas, elas atuam, essas novas igrejas, elas atuam justamente nisso. Já não dá mais, né, para ser tão tradicional assim. Portanto, precisamos reconfigurar as próprias formas doutrinárias, né, reconstituindo aí a unidade do corpo. Portanto, é importante ter um corpo sarado, com a promessa de saúde, né, com a promessa de ter um corpo saudável. Bom, e o que tudo isso tem a ver com a identidade? Tem a ver com o fato de que, mais uma vez, se mostra o quanto é móvel e o quanto é vazio a própria noção de identidade. Né? Agora, tem um outro fato aí. Né? O fato é como essas práticas religiosas estão articuladas e sedimentadas nas práticas econômicas contemporâneas. Né? Quer dizer, a construção de um banco, o templo como loja e academia, né? Elas estão totalmente articuladas pelas formas de organização do capitalismo contemporâneo. E aí tem uma coisa que é potente nas igrejas, que aí essa potência não é das igrejas, é a potência do cristianismo em si mesmo. Né? Para que você faça parte do grupo, você só precisa aceitar. Né? Você só precisa dizer-se. Essa também é uma prática muito, enfim, muito, muito forte na extrema direita. Né? Para que você seja de extrema direita e formule a sua identidade, seu identitarismo sagrado religioso, você só precisa partilhar a fake news, acreditar nas teorias conspiratórias, né, e fazer parte do clube. Para isso, inclusive, vou deixar uma outra indicação. Né? Escutem, essa indicação não é minha, é a indicação da Naomi Klein, ou Naomi Klein. Naquele livro dela chamado Doppelganger, ela diz algo muito interessante. Uma indicação que ela faz, e eu fiz essa indicação para entender como o identitarismo se articula na extrema-direita. Escutem War Room, podcast do Steve Bannon, né, que é o ideólogo do trumpismo. Né? Por quê? Porque no War Room está exposto como se consolida a identidade imaginária da extrema-direita. Né? Primeiro, o Steve Bannon chama todos os ouvintes do podcast de soldiers. Né? E eles estão, claro, numa guerra que elegeu já o seu bode expiatório. Veja, toda configuração identitária precisa de um bode expiatório. Quem é o bode expiatório? O outro que ameaça a integridade do grupo. No caso do Steve Bannon, quem é esse grupo que ameaça? São vários grupos, na verdade. São as feministas, os globalistas, os gaysistas, os comunistas. Né? São esses os bodes expiatórios que, vejam, tá sempre ligados àquelas identidades justamente que foram tolhidas dos processos de benesses da modernização, mas é isso que configura a lógica do grupo e a coesão do identitarismo de extrema direita. E é claro, sempre com a promessa do paraíso,
sempre no sentimento de urgência, o mundo está acabando mesmo, né? E nós precisamos nos salvar. Vão se salvar, claro, aqueles que fizerem parte do grupo, né? Então tem toda uma lógica de medo que organiza a coesão, né? Nas igrejas tem algo fundamental aí que é a promessa do paraíso, se não o terreno, pelo menos o celestial. Portanto, elas estão oferecendo coisas muito importantes, viu? Então, né? Valeu, Douglas. Agora eu vou me inscrever, vou sentar aqui para você poder me ver bem. E vou pegar esse gancho da discussão do surgimento da extrema-direita em tempos atuais, né? Aqui no grupo que a gente participa, a gente discute muito Clóvis Moura, Lélia Gonçalves, né? Os intérpretes do Brasil, inclusive esses que pensaram no Brasil a partir de uma perspectiva antirracista, a partir da luta de classe, né? E a gente está fazendo esse quadro aqui por conta da efeméride de 100 anos de nascimento de Clóvis Moura, esse ano, 25, 90 anos de nascimento da Lélia Gonçalves e 100 anos do Franz Fanon, né? Por isso essa discussão aqui. E minha pergunta tem a ver com uma demanda do Patrick e do Ian de discutir nesse quadro a questão da Palestina. E aí me deparei essa semana que o Clóvis Moura, em 82, fez um textinho sobre a questão da Palestina. E achei muito interessante. Ele também foi um jornalista, né? Então, num artiguinho, assim, denunciando o que estava acontecendo na Palestina, ele vai dizer, olha só, o que o Estado de Israel está fazendo na Palestina lá na década de 80 é um genocídio do povo palestino, né? E estava denunciando, ele fez um artigo para denunciar o que estava acontecendo lá. Ele falou, é nosso dever denunciar o que o Estado sionista está fazendo. E Estado sionista, movimento sionista, não é a mesma coisa que um Estado judeu. Não confundamos as questões, né? Assim como a Alemanha nazista não representava o conjunto dos alemães, né? Ele faz essa analogia entre o Estado israelense sionista, né, comandado pelo movimento sionista, e a Alemanha nazista na década de 30, 40. Né? A analogia que ele faz com a subserviência desses estados ao capital internacional é muito interessante. E você fala, né, como que essas questões identitárias surgem em momentos de crise. Você trouxe essa discussão aqui para a gente. E aí você fala isso no seu vídeo, né, na apresentação do seu livro, no seu texto. Eu queria, pensando no mundo pós-70, como você coloca, né? A gente vive um momento de crise permanente, como o Mesaros coloca, uma crise estrutural do capital. Qual é a atualização que você vê do que está acontecendo na Palestina hoje, né? Esse momento de crise permanente, né, desse neoliberalismo, é isso que está dando espaço para o que está acontecendo a partir do Estado sionista, Estado israelense, o movimento sionista lá na Palestina? Enfim, pode discutir um pouco disso para a gente, por favor? Uhum. Bom, no livro, né, eu uso o Estado sionista de Israel como o exemplo máximo do Estado identitário, né? Eu faço isso numa passagem muito breve, né? Eu espero que a partir dessa passagem, né, outras pessoas possam aprofundar a questão, porque é uma questão que, para que fosse aprofundada no livro, enfim, fugiria, né, do tema. Mas, sem dúvida, o que Israel hoje, esse Estado sionista, ele prefigura é justamente o fenômeno máximo do sintoma identitário, né? Veja, quando tem uma questão que talvez seria muito importante a gente observar, que é o Estado-nação entra em crise, né? A partir dos anos 70, mas veja, quando a gente fala do advento do neoliberalismo, é preciso a gente também levar em consideração que o processo neoliberal é um processo que se inicia nos anos 70, né, mas ele vai se perpetuando, vai se
desenvolvendo ao longo das décadas. Não é assim que cai, né? Aí, saiu de cena o Estado fordista, entrou o neoliberal e... Não, a coisa tem um processo longo de maturação, e esse processo longo de maturação tem muito a ver com o desenvolvimento das próprias tecnologias que permitiriam mercados globais se perpetuarem, né? Então a tecnologia, a internet é fundamental para esse processo, né? Esse processo de, eu chamo de um término da mundialização do capital para a passagem da globalização do capital, né? A meu ver, a globalização finaliza o processo de mundialização, né? Ela finaliza o processo de mundialização e abre campo para uma nova dinâmica de gestão do capital. Esse processo transforma a relação dos estados, né? Veja, é interessante, né, você situar esse texto do Clóvis Moura em 82, porque nós temos esse processo em curso, né, em 82. O que acontece com os estados que permanecem, né, porque, enfim, ele já não é um Estado-nação, mas há uma nação e há um Estado, né? O que acontece, então, com as formas de regulação, administração e ideológicas desse Estado? Também se transformam, né? Quer dizer, você já... Vou citar o exemplo do Brasil e já volto para a Palestina e para o Estado sionista, porque isso é muito interessante, talvez a gente até aprofundar, né, para frente, ter isso como uma temática de estudo, porque me parece que, do ponto de vista, inclusive, da economia, isso é central. Você tem, então, nessa ruptura com o Estado-nação, você tem um Estado que precisa legislar, organizar essas identidades, né? É interessante observar que nesse processo começa a se forjar uma questão que vai aparecer como uma novidade, que são estados étnicos, né? Esses estados étnicos, veja, aqui tem uma coisa central, uma marca central histórica para a gente perceber a emergência de estados étnicos e não estados nacionais, que é a queda da União Soviética, né? A queda da União Soviética, quando a União Soviética vai se esfacelando, né, nós vamos tendo guerras internas aos territórios que são guerras balizadas por etnias, né? E vamos ter a formação, a partir disso, de estados étnicos. E aí é muito interessante porque começa a se ter também a etnização de estados, né, que faziam parte da União Soviética, cujo um dos principais hoje é a Hungria, né? Então, veja, isso se a gente olha para o norte. Se a gente olha para o sul, né, a gente vai acompanhar também nos anos 90, quer dizer, nós tivemos a Guerra de Kosovo, que foi uma guerra étnica, mas na África nós tivemos o massacre de Ruanda, genocídio, né, de Ruanda. Isso tudo vai organizando uma nova uma recomposição do Estado, né, que vai se forjando a partir não mais de uma identidade nacional repousado no imaginário que acompanhava, inclusive, a superação das racializações que forjaram o corpo territorial da nação, né, mas a gente passa por uma etnização, né, de um grupo escolhido, né, e que é dono dos territórios. Tudo isso eu estou falando para a gente voltar para Israel,
né? Veja que isso sedimenta a nova configuração política do Estado de Israel, né? Você já tinha uma estrutura sionista, enfim, desde o início, né? Entretanto, essa estrutura sionista vai tendendo à extrema direita, porque, enfim, colocando em pratos limpos, a estrutura sionista já é de direita, né? Há aqueles que vão advogar, não, mas havia um projeto, né, socialista interno a essa. Mas o ponto é que foi a direita que encampou o sionismo e a extrema-direita que passa a figurar como principal ator político a partir dos anos 2000 no Estado de Israel, né? Isso reforça todas as balizas étnicas, né, que vão recolocar novamente a premissa do povo escolhido e do povo que tem direito ao território, portanto, a outra identidade que habita esse território está sujando o território. Daí, isso abre caminhos para a limpeza étnica, né? Portanto, ao genocídio que nós assistimos, né? E aí é interessante porque perceber que anteriormente a isso, toda a configuração do apartheid já estava dada, né? Nós vivemos, enfim, desde que eu me conheço por gente, como dizia minha avó, nós naturalizamos uma estrutura. Nós não, né? Porque, enfim, a gente vê, né, a naturalização de uma estrutura de apartheid na Palestina e em Gaza, né? Quando se encontra, então, essa crise econômica, aí é importante a gente também levar em consideração que em 2008, né, essa teologia sofre o seu abalo, né? Essa teologia chamada neoliberalismo se abala de maneira profunda, né? E como ela se abala de maneira profunda, a crise permanente, que se tornou permanente, quer dizer, nós estamos em 2025, nós ainda não recuperamos, né, os índices anteriores à crise de 2008. E nem vai recuperar, não é? Verdade seja dita, porque crescer ao índice de 3% se tornou impossível a quase todos os estados do mundo, exceto a China, né, que tem uma outra configuração política e econômica, né, que a gente também tem que pôr no horizonte de reflexão. Então, o Estado sionista de Israel é o Estado identitário por excelência, né? E veja que todo o identitarismo da extrema-direita se baseia justamente no identitarismo sionista israelense, né? É ele que é, digamos, o horizonte de perspectiva da extrema-direita global, né? Enfim, então esse processo de genocídio em Gaza talvez seja o alerta, um dos maiores alertas do que é esse horizonte de expectativas governado por uma identitarização da vida social, né? Porque Gaza é o futuro até aqui. Se tudo isso aconteceu em Gaza sob a indiferença das elites globais, né, Gaza é o futuro do mundo. O que acontece com Gaza pode acontecer em qualquer lugar do terceiro mundo, né? Porque nós não somos vistos como gente. É bom que se diga. Douglas, muito obrigado.